passada, falamos sobre astronomia, deu uma introdução ao conteúdo de astronomia, falamos algumas curiosidades, falamos sobre os modelos heliocêntrico e geocêntrico. Geocêntrico, a Terra no centro, e heliocêntrico, o Sol no centro do universo, né, eles consideravam. Hoje nós vamos continuar o conteúdo. Eu vou começar o conteúdo falando sobre a Terra e a Lua. Deixa eu botar logo aqui, que eu esqueci. Só um minuto. Falando sobre a Terra e a Lua, e depois nós vamos dar continuidade. Sim, coloquei para vocês já uns slides lá no Google Sala de Aula falando sobre os meses, como foram construídos os meses. Então, quem tiver curiosidade, fiz uma sessão nova e coloquei lá Astronomia 2. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, é bem interessante. Eu conto toda a história. Eu não vou trazer para a aula agora, porque eu acho que vai ficar muito pesado para a gente. Mas quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá, tá? Eu conto toda a história dos meses que a galera roubou o mês de um, roubou do outro, até chegar no ano bissexto. E aí eu explico o ano bissexto, explico como um dos papas organizou o calendário, né, para encaixar, que estava tudo bagunçado, né, para deixar tudo encaixadinho. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá certo? Bem, vamos começar falando aqui sobre a Lua e a Terra, né? Trabalho aqui algumas coisinhas que acontecem nesses dois astros, tá? Bem, primeira coisa, eu mostro aqui para vocês um mito grego do Sol, né? E aí os gregos acreditavam que o Sol ele era representado pelo deus Hélios, né? E ele tinha a função de levar luz e calor para a Terra. Então ele percorria o céu com a sua carruagem, puxada por 4 cavalos brancos que soltavam fogo pelas suas narinas. Tudo isso tudo sempre tem uma história, tá, galera? Eu gosto dessas histórias. Então, todas as manhãs, assim que amanhecia, ele saía do horizonte com a sua carruagem dourada e subia até o meio-dia e depois descia onde ele descansava, no oceano ou por trás das montanhas. E aí tem esses desenhos, né, representando o deus Hélios, né, Sol. Né, e aí tem os cavalos alados, carruagem dourada. Bem interessante. Aqui tem um conceito simples, que é o conceito de corpos luminosos e corpos iluminados. Né? O que são corpos luminosos? São corpos que apresentam sua própria luz. Por exemplo, eu tenho várias lâmpadas aqui acesas para me iluminar melhor, né? E minha imagem ficar melhor na webcam. Então, essas lâmpadas, quando elas estão acesas, elas estão emitindo sua própria luz. Então, eu posso considerá-las como sendo corpos luminosos. O Sol é um corpo luminoso, ele emite sua própria luz, né? As estrelas. Um fósforo aceso, aquela chama, aquele brilho, é emitido por ele mesmo. Então, ele é um corpo luminoso. Uma lâmpada acesa é um corpo luminoso. A bundinha de um vagalume, quando acende, é um corpo luminoso. Uma vela acesa é um corpo luminoso, mas quando ela está apagada, você só consegue vê-la se alguma luz bater nesse corpo e essa luz refletir para os seus olhos. Então, quando ela está apagada, ela passa a ser um corpo iluminado, porque eu preciso que alguma luz bata nesse corpo para que eu consiga visualizá-lo. Por exemplo, essa caneta, se tiver no escuro, não consigo encontrar, não consigo ver ela, porque está tudo escuro. Ela não emite luz própria, ela só reflete a luz que chega nela. Então, eu só consigo visualizá-la quando alguma luz é refletida por ela. Então, ela é um corpo iluminado, né? Um carro, nós somos corpos iluminados.
todas as coisas que não emitem luz própria é um corpo iluminado. Por que eu insisto nisso? Então, boto lá, Lua, você só vê a Lua porque a luz do Sol bate na Lua e reflete. Os planetas, os meteoritos, todos os corpos precisam de luz para você visualizá-los. Por que eu bato nessa tecla? Porque quando eu fazia o ensino fundamental, tem algumas coisas que marcam a nossa vida, né? A nossa educação. E uma delas foi essa parte de corpo iluminado e corpo luminoso. Então, uma professora disse, olha, corpo luminoso, o Sol. Corpo iluminado, a Lua. Ok, tá certa. Só que ela falou isso e só isso. Então, é o que tinha no livro, né? Ela leu o que tinha no livro. Normalmente, os professores que dão aula de ciências, são professores de biologia, eles não gostam de física. Isso é um problema. Porque você vai falar de física e você precisa saber de tudo, né? Ou pelo menos ler tudo. Isso é um problema para mim, porque eu cresci com esses dois, só existiam esses dois exemplos. Então, quando eu cheguei no ensino médio, o professor disse, corpo luminoso. Aí eu, Sol. Corpo iluminado, Lua. Outro corpo iluminado. Eu disse, tem não, só tem a Lua. Não, que é isso? Nós somos corpos iluminados. Isso é não. Nós somos, isso é nada? Que é isso, minha vida todinha, velho, só tinha Sol e Lua. Então, todo corpo que não emite sua própria luz é um corpo que precisa ser iluminado para você visualizá-lo, tá certo? Então, luminoso, emite sua própria luz. Iluminado é um corpo que você precisa refletir luz para você visualizá-lo. Aqui eu tenho alguns movimentos da Terra. Eu trago isso porque nós estudamos dois movimentos da Terra. Nós sabemos que a Terra, ela gira em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol é chamado de movimento de translação. Suponha que aqui está o Sol. Então, tem um movimento de translação, né? Ó, girando em torno do Sol, girando em torno do Sol. É o movimento de translação no sistema planetário heliocêntrico, né? Bem, nesse movimento, a Terra, a gente sabe que um ano é um tempo necessário para a Terra girar em volta do Sol, né? Tem até alguns memes, viramos o ano recentemente, e tem alguns memes, né? Os ETs olhando assim e faz, o que é que esse povo está comemorando? Aí o outro diz, porque o planeta deles deu uma volta em torno do Sol. Então, uma volta parece até idiota pensando assim, né? O planeta só deu uma volta em torno do Sol. Então, ele demora 365 dias para fazer isso. Na verdade, e 5 horas e 48 minutos. Então, isso aqui dá mais ou menos 365 dias e 6 horas. Todo ano, a Terra demora mais ou menos 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol, tá bom? Esse movimento é chamado movimento de translação, nome grandão, translação, movimento grandão. Bem, como vocês podem ver, todo ano sobram 6 horas. Então, o que foi pensado? Está sobrando 6 horas. Se a gente não ajustar essas 6 horas, nós vamos sempre comemorar, considerando aqui uma volta completa, Terra parou aqui, outra volta completa, aqui. Se a gente não considerar essas 6 horas, a gente desprezar essas 6 horas, nós vamos acabar comemorando a virada de ano em pontos diferentes. E aí nós estamos engolindo um determinado tempo e daqui a pouco a gente dá uma volta de novo completa de tanto engolir essas 6 horas. Então, o que se estabeleceu? De 4 em 4 anos, se você pegar essas 6 horas durante 4 anos, você tem 24 horas. Então, de 4 em 4 anos, você pode ver que você completa aproximadamente um dia a mais.
Então, esse um dia a mais, ele é jogado em fevereiro. E aí, fevereiro, ele tem 28 dias, passa a ter 29 dias. Ele passa a ter 29 dias. E aí nós chamamos esse ano de ano bissexto, quando fevereiro tem um dia a mais. E esse um dia, 365, aí fica 366 dias, né? O bissexto. E esse ano a mais, ele tem algumas regrinhas. Eu coloco bem direitinho, eu explico bem direitinho essas regrinhas também lá nos slides que eu coloquei para vocês, tá? Esse outro movimento de rotação, é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu próprio eixo. A Terra ela não é assim retinha, ela é um pouquinho inclinada, 23 graus mais ou menos de inclinação. E ela fica girando aqui, ó, em torno dela mesma. Esse movimento é chamado rotação. Então, rotação pequenininho, translação grandão. Rotação pequenininho, translação grandão. Rotação são mais ou menos 365 dias e 6 horas. E a translação e a rotação dá aproximadamente 24 horas. Ou seja, a Terra demora mais ou menos 24 horas para girar em torno do seu próprio eixo. E aí, se eu considerar que o Sol está aqui, ó, e a Terra está girando aqui em torno do seu próprio eixo, quando a Terra dá uma volta completa em torno dela mesma, ó, aí eu tenho, durante 12 horas eu tenho claridade e durante 12 horas eu tenho escuridão. Então, eu tenho dia e noite devido ao movimento de rotação, tá certo? E essa inclinaçãozinha da Terra, ela é importante. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Bem, rotação eu acabei de falar, e a translação é o movimento responsável por um ano terrestre, né? Um ano, na verdade. Por que a gente comemora? É bem confuso você pensar na comemoração de um ano, de uma virada de ano, né? Porque, de verdade, esse ano 2020, eu até entendo a gente comemorar, né? Porque foi um tão turbulento e sinceramente, tem que estar feliz, tem que estar muito feliz de estar em 2021. Mas é uma volta completa que a Terra dá em torno do Sol. Então, zerar o calendário novamente, a questão é só essa, e começar o calendário do dia 1º de janeiro novamente, né? E também pelas estações do ano, que eu vou falar daqui a pouco. Temos outros tantos movimentos, tá? Trouxe só mais 2 para vocês entenderem como é complexo o movimento da Terra em torno do Sol. Não é só esses 2. Rotação e translação. Tem outros. Então, vamos lá. Um deles é a precessão. A precessão, por que a gente não fala dela no ensino médio? Porque ela é um movimento muito lento. Ela demora mais ou menos 25.800 anos para conseguir dar uma volta completa. O que é a precessão? Sabe quando você roda um peão e o peão está querendo parar? E aí, na hora, ele está girando. Quando ele começa a parar, ele começa a fazer isso aqui, ó. Uma bamboleada. Esse movimento de bamboleio, como se ele quisesse parar, é o que nós chamamos de precessão. E a Terra demora 25.800 anos para dar uma volta dessa completa. É muita coisa, é um movimento muito lento, por isso que a gente não trabalha, por isso que a gente não interfere muito na nossa vida, né? Como que foi percebido esse movimento de precessão? Percebeu-se que a estrela que ficava aqui, ó, em cima do Polo Norte, nós temos aqui a Polaris. Mas essa estrela, existem anotações, observações, de que há muitos anos atrás, a estrela era outra. Então, existia uma outra estrela aqui em cima. Agora existe outra. E daqui a tantos anos já vai ser outra estrela. Porque nós temos esse movimento aqui. Vou mostrar daqui a pouco a imagem. E o outro movimento é o movimento de nutação, que demora mais ou menos 18 anos e meio. E aí, o que é a nutação? A nutação
é uma oscilação nessa precessão aqui, ó. É um vai e vem que ela faz. Cada vai e vem desse aqui demora mais ou menos 18 anos e meio. Então também é um movimento lento e a gente não consegue perceber, né? É muito mais lento e a gente não costuma trabalhar em sala de aula. Então tenho a precessão e o vai e vem da nutação. Beleza, galera? Olha só. Hoje, a estrela que está acima da linha do horizonte é a estrela polar. Mas eu tinha antes, né, uma outra estrela, e daqui a alguns anos, a previsão é que, por exemplo, daqui a 12 mil anos, esteja a estrela Vega. Então, a estrela que fica, se a estrela que fica ali em cima está mudando, significa que a Terra está fazendo um movimento nesse sentido, que é a precessão bamboleada. Então, aqui eu tenho ó, a precessão no bamboleio e aqui a nutação, no vai e vem, no zigue-zague. A Lua, né? Eu já falei da Lua na aula passada, bem, mas a Lua é o satélite natural da Terra, tá? Ela realiza um movimento de translação em torno da Terra que demora 27 dias. A Lua demora mais ou menos 27 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. Só que ela, na hora que ela está dando uma volta em torno da Terra, deixa eu pegar aqui alguma coisa. Vou pegar essa caixa aqui. Na hora, suponha que vocês são a Terra, tá? E vocês estão olhando para a Lua aqui, ó. Se vocês perceberem, sempre que vocês olham para a Lua, você sempre vê a mesma figura na Lua. Tem que ver um coelho, tem que ver um dragão, tem São Jorge, não sei o quê. Então, você sempre vê a mesma cara da Lua, as mesmas crateras, o mesmo buraco, o mesmo desenho. Sempre. Porque a Lua está girando assim, ó, sempre com uma das faces viradas para a Terra. Por quê? Professor, a Lua não tem esse movimento de translação, não? Tem. Só qual é o problema? A rotação, digamos que eu diminuísse. Vocês saíram daí, a Terra, agora a Terra é essa coisinha bem pequenininha. A Lua está girando aqui, ó, sempre assim, ó, com uma das faces viradas para a Terra. Porém, se você prestar atenção, se eu tirar agora a Terra do meio, imagina que a Terra está aqui, um negócio bem pequenininho, você vai ver só a Lua girando, ó. Se você olhar, a Lua, além de estar girando em torno da Terra, ela também deu uma volta completa. Ó, você está vendo esta face. Quando a Lua terminou de girar em torno da Terra, você voltou a ver a mesma face. Ou seja, ela girou em torno da Terra e em torno dela mesma. Só que esses dois movimentos demoram o mesmo tempo. Então, a Lua demora para girar em torno de si mesma, ou seja, a sua rotação e a sua translação demoram o mesmo intervalo de tempo, que são 27 dias, mais ou menos. Por isso que você sempre vê uma das faces da Lua. E aí tem a questão do lado oculto da Lua. Tem filmes, Transformers, o lado oculto da Lua. Tem outros tantos filmes, música, não sei o que fala o lado oculto da Lua. O lado oculto da Lua é porque a gente não vê a parte de trás dela, só vê a frente. Perguntas até aí? Dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Tá, então acompanha direitinho, né? Então aqui eu tenho as fases da Lua. A Lua, ela não é iluminada sempre da mesma forma. A Lua, ela tem uma certa inclinação de 5 graus em relação à Terra. Deixa eu só pegar aqui alguma coisa. Então, tá aqui a Terra. A Lua, ela não gira assim, ó. Ela gira com uma certa inclinação, assim, ó. A sua órbita tem uma certa inclinação aqui. Com isso, quando o Sol está aqui, ó, e a Lua está girando aqui, ó, se a Lua está girando aqui, tem hora que a Lua fica toda iluminada, tem hora que a Lua fica só a metade, tem hora que você não vai ver a Lua.
Então, esses movimentos caracterizam, isso aí é a Lua girando em torno da Terra, né? E essas partes iluminadas da Lua caracterizam o que nós chamamos de fases da Lua, que nós dividimos em 4, né? Lua crescente, quando ela está crescendo, quando ela fica toda cheia, depois ela mingua, vai diminuindo, e depois ela vira lua nova. Então, o que acontece? Se você prestar atenção nessa imagem aqui, ó, o Sol está aqui. Então, o lado da Terra que tiver virada para o Sol é dia, tá? Lembrando, a Lua ela está parada naquela posição, ela fica mais ou menos 7 dias em cada fase. Então, pense que é a Terra que está girando, beleza? Quando você estiver aqui, ó, nesse lado, é noite, porque está tudo escuro. O Sol está aqui. Se a Lua estiver nessa fase, quando você olhar para a Lua, você vai ver toda ela iluminada, porque ela está assim, ó. E o Sol está batendo aqui, aqui está a Terra. E o Sol está batendo aqui, ó, está iluminando toda a Lua, toda. Está toda iluminada. Aí ela começa a vir para cá, ó. Conforme ela vai vindo, veja, é como se ela fosse ficando triste, decrescendo. É como se ela formasse um D, eu costumo dizer, de decrescente. E ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Olha, tá ficando tristinha. E ela vai diminuindo, diminuindo, até você não ver mais. Essa questão, essa parte, essa fase, que ela vai diminuindo, nós chamamos de fase da Lua minguante. Minguante. Você está aqui, a Terra, lógico, a Terra está girando, tá? Quando for de noite de novo, que é uma semana, e você olhar para a Lua, você só vai ver metade dela iluminada. A outra metade que está escura, você não vê, porque não está refletindo luz. Então, você não vê, só vê a metade dela. Aí, aí vem outro problema do ensino fundamental, que sempre tinha nos livros assim. Lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova, quando a lua está escura. Isso é um problema que deu um nó no meu juízo até a universidade. Mas como assim a lua está escura? Então é um eclipse? Não tinha lógica isso para mim, eu não conseguia entender como é que a lua estava escura. Veja bem, quando for a fase da lua nova, que a lua estiver aqui, ó, quando for a fase da lua nova, note que ela está do mesmo lado do sol. E você, quando você estiver aqui de noite, fase da lua nova, aqui, ó, tá? Aí você vai olhar para o céu. Tem alguma lua? Não. Por quê? Porque a lua está lá do outro lado, junto com o sol no céu. Junto com o sol. Quando você olha para o céu, tem alguma lua? Não. Tem alguma lua preta no céu? Não. A lua está do outro lado, durante o dia. Quando começar a amanhecer aqui, que a Terra girar, você vai vir para cá. Ó. Quando você vier para cá, tcharam, quem está no céu? A lua. Junto com quem? Com o sol. Já viram a lua e o sol juntos, não já, durante o dia? Quando tá a lua e o sol juntos em boa parte do dia no céu, então você tem a fase da lua nova. Você consegue ver a lua, só que durante o dia. Quando a Terra girar de novo, que vier para cá, que for de noite, você não vai ver a lua mais, porque a lua, lembre, está do outro lado. Né? Então ela está aparecendo agora para quem está no Japão, por exemplo. Para a gente, está de noite. E não tem lua, porque é a lua do lado. Então, lua escura está errado. A lua está durante o dia. Se você olhar para o dia, durante o dia, olhar para o céu, você vai ver a lua e o sol, sem problema nenhum. Aí, beleza, ela começa a sorrir, ó. Um C de crescente, ó. Começa a sorrir, feliz, porque ela começou a brilhar novamente. Aí eu tenho lua crescente, até ela ficar cheia. A mais bonita que eu acho é a fase da lua crescente, né? Principalmente quando Vênus está do lado dela, que fica aquele sorrisinho, e Vênus pequenininha do lado, brilhando lindamente. Beleza, galerinha? Vocês entenderam as fases da lua? Crescente, Sim, cheia, professor. minguante e nova. Certeza? Se for fazer uma prova agora, professor, será que a gente vai saber responder? Tá tranquilo.
O importante é que vocês entendam os conceitos, tá? Não me preocupo muito com prova, tá? O importante é que vocês, o que eu quero é que vocês absorvam esse conteúdo, que vocês entendam, sabe? Entendi, é verdade, faz sentido, tá? Mas estou entendendo, sim. Show de bola. Como eu havia dito, o período entre duas fases da Lua, por exemplo, entre uma Lua cheia e outra, é de cerca de 30 dias, né? A diferença é entre duas luas iguais, 29 dias e meio. Tá? Então, não coincide o tempo que a Lua demora para girar em torno da Terra com as fases da Lua. É por isso que acabam sendo em dias diferentes, né? Em semanas diferentes, não ocorre a coisa do mesmo jeito. Aqui eu tenho, né, explicando mais detalhadamente, na Lua Nova, ela nasce praticamente junto com o Sol, de 6 horas da manhã, e se põe também praticamente junto com o Sol às 18 horas. Ou seja, você vê a lua nova durante o dia, na face da Terra que está iluminada. Se você olhar para o céu, você vai ver o Sol e a Lua. Isso é tão complicado, galera. É simples, mas para algumas pessoas é tão complicado que eu já houve uma pesquisa com alunos da faculdade de física, né? Com alunos que cursavam física e foi pedido que eles explicassem o Sol e a Lua. E eu já fiz isso em sala de aula, antes de começar a dar aula. E aí teve aluno na física e aluno meu que disse assim, ó, o Sol e a Lua é porque a metade do Sol é claro e a outra metade do Sol é escuro. Quando é Lua, o Sol vira a parte escura para a gente. Quando é claro, aí o Sol, quando é Sol, né, quando é dia, o Sol vira o outro lado. É bem esquisito pensar assim, né, galera? Mas tem uma galera que pensa, inclusive, que estava cursando física, tá? Então, a lua nova, ela não é escura, ela só está no céu durante o dia, junto com o Sol. E lá de 6 até as 18 horas, mais ou menos. A lua crescente, olha que coisa linda, ela começou a aparecer, está sorrindo, formando um C de crescente aqui para gente, tá? Hemisfério sul. No hemisfério norte é o contrário. No hemisfério norte ela forma um D, né? Seria a parte contrária. Ela cresce o contrário da gente. A gente cresce sorrindo, ela cresce triste. Então, ela nasce mais ou menos de meio-dia e se põe à meia-noite, mais ou menos, mas pode variar dependendo da posição no mapa, no Brasil, né, onde você está. Lua cheia, ela está toda iluminada, sempre é essa face que vocês vão visualizar no céu. Tem uma galera que vê um coelho, tem uma galera que vê um dragão, tem uma galera que vê São Jorge. Depende da maconha que você fumou, você vê umas coisas diferentes, né? Então, ela nasce mais ou menos às 18 horas. Quem nunca foi na praia visualizar o nascer da lua, né? Não sabe que perdeu. É lindo a lua cheia. E se põe mais ou menos às 6 horas do outro dia. Então, ela passa a noite inteira no céu, né? Passando de uma ponta a outra. Tem uma coisa bacana. Quando a lua está nascendo, se vocês já foram ver a lua nascendo na praia, é igual a lua cheia da novela da Globo. Ela é enorme. Quando ela está lá em cima, ela é pequenininha. Vocês já perceberam isso? Vocês já prestaram atenção nisso? Sim, já. Então, isso é uma ilusão de ótica. Olha que massa. Por que, professor, é uma ilusão de ótica? Se você pegar um gravetinho ou até o seu dedo, quando ela estiver nascendo, você estica o braço todinho e bota o dedo assim, ó, e mede o tamanho da lua. Mira aqui o olhinho, ó, e mede o tamanho da lua. Digamos que você mediu o tamanho da lua com o seu polegar aqui, ó, pá. Quando a lua estiver lá em cima,
Você vai, estica o bracinho de novo e bota e aponta lá para a Lua e mede de novo o tamanho dela. Você vai ver que vai dar o mesmo tamanho que deu quando ela estava nascendo. Por quê, professor? Vocês já tentaram tirar foto da Lua cheia, quando ela está mais embaixo, quando ela está nascendo? Já tentaram tirar foto? Já tiraram foto? Já. Quando ela estava grandona? Ela saiu grandona? Não. Não. Por quê? Porque a câmera fotográfica, ela não é iludida como nós somos iludidos. Ela vai tirar foto do que ela está vendo normalmente, mas nós não. O que acontece? Quando a Lua está nascendo, você vai comparar a Lua com as coisas próximas. Então, você vai comparar a Lua com um barco, com um prédio, com a montanha, com qualquer coisa que esteja próxima. E a Lua, ela é grande, tá? Ela está distante, mas ela é muito grande. Não comparada à Terra, né? Eu estou dizendo o tamanho dela em si, ela é muito grande. Então, quando você compara ela com qualquer coisa, na hora que ela está nascendo, você vê que ela é muito grande. Mas quando ela sobe, você não consegue comparar ela com nada próximo. Porque, por exemplo, você sabe o tamanho de um prédio, você sabe o tamanho de uma montanha, de uma árvore. E quando você compara com a Lua, você vê que a Lua é grande. Mas quando ela está lá em cima, você não consegue comparar a Lua, por exemplo, com uma nuvem. Não dá para você comparar a Lua com uma nuvem. Você não sabe o tamanho de uma nuvem. Então ela fica pequenininha. Na verdade, você vê o tamanho real dela, que ela está distante e ela fica pequenininha. E quando ela está lá embaixo, ela não está mais próxima. É só a sua, você tentando comparar ela com coisas que você conhece, que estão vizinho a ela. E aí ela aparenta ser muito maior. A câmera fotográfica não está nem aí para isso. O seu celular não está nem para isso. Ele vai tirar a foto e pronto, acabou-se. E ela sai pequenininha. Fantástico, cara. Quando tiverem a oportunidade, façam esse teste. E aí vocês me dizem se deu certo. A lua minguante, ó, eu costumo dizer que ela faz essa carinha triste, estão vendo? Que faz como se fosse um D aqui, ó, de decrescente. Ela está diminuindo, ficando tristinha. Lá no hemisfério norte, ela faz o contrário, né? Ela faz o C. Nasce aproximadamente à meia-noite e se põe ao meio-dia, note, que são horários bem diferentes, tá? Cada fase da lua nasce e se põe em horários diferentes, mas em todas eu tenho aí como o sol, né? 12 horas de um lado para o outro. Aqui eu tenho a face visível da lua, com as suas várias crateras, e aqui eu tenho a face oculta da lua, né? Bem bonitinha. Uma sonda passou a lua e tirou essa foto, né? E por incrível que pareça, não tinha nenhuma base dos Transformers instaladas lá, tá certo? Quem assistiu o filme. Então aqui eu tenho face oculta da lua, face oculta da lua, face visível da lua. Vocês já tentaram visualizar alguma coisa na lua? O que é que vocês viram na lua? O que é que vocês veem na lua? Ninguém vê nada? Eu já vi São Jorge. Você vê São Jorge, né? Tem a galera que diz que vê São Jorge, inclusive o dragão, né? Sim, sim. É isso que a gente aprendeu desde pequeno, né? Exatamente. São Jorge em cima do cavalo. Em cima do cavalo, né? Com a espada. Com a espada. Pronto. Olha a quantidade de riqueza em detalhes que vocês estão me dando, tá vendo? A maconha tava boa aí, viu? Como é? Eu dividi com Lene. mesmo. Eu dividi Tava com boa Lene. aí, Foi a viu? mesma. Foi, Lene. A maconha tava boa, professor. A maconha estava estragada. Dependendo da droga que você usa, você vê coisas fantásticas, entendeu? Eu tinha outro problema com isso. Às vezes, o professor ele tem que se colocar no lugar do aluno.
como é que meu aluno receberia essa informação? Então, eu tive um professor que, não lembro quem era mais a professor ou professora, e dizia, da Lua dá para ver a muralha da China. Tá, só que eu era uma criança, então o que eu imaginava? Que a Lua funcionaria como um espelho, e olharia daqui para a Lua e veria a muralha da China na Lua. Isso para mim era um problema, velho, porque eu ficava olhando para a Lua, tinha muita imaginação. Eu tenho muita imaginação fértil, né? E a imaginação é tanta que qualquer coisa que vocês vierem conversar comigo, automaticamente eu começo a formular a história na minha cabeça, a criar as imagens na minha cabeça. E aí quando a pessoa fala muito rápido, eu não consigo fazer isso, aí eu digo, peraí, volta aí que deu um nó aqui, né? Então, eu não via isso, cara. Não via essa muralha da China de jeito, eu ficava frustrado. O que acontece é que dizem que da Lua, estando na Lua e olhando para a Terra, é possível visualizar a muralha da China. Mas eu não pensei dessa forma. Esses buracos da Lua, eles têm nomes. Aqui, a Lua, ela aparece dessa forma aqui, ó. Exatamente dessa forma aqui que vocês estão vendo. Então, esse aqui é chamado cratera de Tycho Brahe, né, ó, o buraco de Copérnicos, cada um tem um buraco. Aristarcos, Kepler, não sei para que essa frescura, mas Mar das Crises, Mar da Serenidade, Mar da Tranquilidade. Então, cada um desses buracos aí tem nome, tem um buraco de Galileu também, tem um buraco de um bocado de gente aí. Tem uma curiosidade aqui bacana. Há mais de 4.000 anos, né, os habitantes da Babilônia, eles comemoravam a lua de mel, né, durante o mês o primeiro mês de casamento. E nesse período, o pai da noiva, né, ele precisava fornecer uma bebida alcoólica que era feita de mel para o seu genro. Como eles contavam a passagem do tempo, de acordo com a lua, né? Vocês já devem ter visto isso nos filmes. Na segunda lua cheia, na terceira lua cheia, na quinta lua cheia. Então, como é mais ou menos 4 fases em cada mês, mais ou menos, né? Porque dá menos do que isso dentro de um mês. Na verdade, dá mais do que 4 fases em um mês, 4 fases e um pouquinho. Mas, então dá quase um mês, e aí dá quase certo, né? Então eles contam, se eu tenho 4 luas cheias, é quase 4 meses. E aí eles contavam de acordo com as luas. Então, como eles contavam de acordo com o calendário lunar, quando ocorriam as comemorações de casamento, essas comemorações ficaram conhecidas como lua de mel, que era o período, o mês lunar em que o cara e a doidinha lá, né, o casal, eles iam passar a sua lua de mel, né? Então era o mês inteiro, em mês lunar, tomando goró de mel. E aí ficou lua de mel. Olha a fuleiragem, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês, a viagem da nave Apollo 11. E aí vamos para os eclipses. Posso passar? Alguém tem alguma observação? Não? Bem, os eclipses, eles provam a propagação retilínea da luz. A luz, ela viaja em linha reta e só em linha reta. A luz não faz curvas. Então, na verdade até faz, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Então, o que diz a propagação retilínea da luz? A luz viaja em linha reta. Inclusive, os terraplanistas, eles usaram um experimento de acordo com a propagação retilínea da luz para provar que a Terra é plana e acabaram provando que ela não é plana. Então, o que acontece? Ele pegou, digamos que essa foto aqui é a Terra. Plana, né? Então, o que o cara disse? Eu vou botar aqui uma tábua com um buraquinho no meio. E aqui na frente, lá longe, eu vou botar outra tábua com
um buraquinho no meio, na mesma altura os dois buraquinhos, tá bom? Olha que fantástico essa ideia desse cavalo. Então é o seguinte, aqui eu vou botar uma lanterna. E vou ligar a lanterna. Como a luz viaja em linha reta, ela vai passar por esse buraquinho em linha reta e vai passar por esse buraquinho, um buraquinho pequenininho, tá? Eu fiz grande aqui para você entender. E aqui do outro lado vai estar o olho do animal. O animal lá, defensor do terraplanismo, ia estar olhando nesse buraquinho, né? Bem pequenininho. E o outro buraquinho lá, o cara botou a lanterna. O que foi que ele disse? Como a luz viaja em linha reta e a Terra é plana, essa luz vai vir em linha reta e eu vou conseguir visualizar a luz da lanterna. É claro, claro que sim. Porém, o que foi que ele conseguiu? Nada. Porque ele botou uma madeira aqui, ó, com um buraquinho. Quando ele botou a outra madeira aqui com um buraquinho, a altura é diferente. E a luz ela não consegue fazer uma curva. Então, na hora que ele olhou para o buraquinho, ele não viu foi nada. Então, ele provou que a Terra não é plana. Olha que bacana, né? Então, aqui eu tenho ó, eclipse lunar. Ocorre quando? Durante a noite. É um eclipse da Lua. Então, eu tenho lua cheia. Tá aqui. Deixa eu tentar. Aqui tá vindo o Sol, beleza? Aqui tá a Terra. Aqui tá a Lua passando. A Lua passando aqui, assim. E aqui tá o Sol. A Lua tá toda iluminada aqui. A palma da minha mão tá toda iluminada. Palma da mão, palma da mão. Então aqui, ó. Toda iluminada. Lua cheia. Tem determinados períodos do ano. Todo ano ela faz isso. Que a Terra tá inclinada, mas a inclinação dela vai mudando. Então, conforme a inclinação da Terra vai mudando, vai ter um determinado período do ano que a Lua, ao invés de passar aqui por cima, vai acabar passando aqui por baixo. E aí, o Sol está fazendo a sombra na Terra e a Terra vai fazer uma sombra na Lua, na hora que a Lua vier passar por aqui. Então, eu estou vendo a Lua bem cheia, estou vendo minha mão toda iluminada aqui, e aí a Lua vai passar atrás da Terra. E aí ela pega a sombra da Terra, então ela se esconde da sombra da Terra. Isso é o eclipse lunar. Olha, tô vendo aqui a Lua toda bonita, e aí a Lua vem, neném, vem, e aí ela passa na sombra da Terra, fica toda escura, eclipsada, e depois ela sai do outro lado, linda e maravilhosa. A Terra, ela fica entre o Sol e a Lua. E o eclipse solar ocorre durante, sim, fase de lua cheia. Eclipse solar ocorre no outro dia. O Sol vai ser escondido atrás da Lua. Se ele vai ficar escondido atrás da Lua, então qual é a Lua que está durante o dia no céu? Durante todo o dia no céu. Quem é a Lua? Lua nova. Então, ocorre na fase de lua nova, quando a Lua se mete entre o Sol e a Terra. Então, tá aqui o Sol, a luz do Sol chegando aqui, ó. Tá aqui a Terra. Aí, ó, lá vem a Lua. De bobeira, pá, se mete na frente da Terra. E aí fica tudo escuro, porque ela consegue tapar o Sol. Embora o Sol seja infinitas vezes maior do que a Lua, como o Sol está muito, muito distante e a Lua está muito próxima, eu consigo tapar o Sol com a Lua. E aí ocorre o eclipse. Dependendo da região onde você esteja, vai ter uma região que vai ficar totalmente escura, que é um eclipse total. Recentemente teve um eclipse parcial que pode ser visto aqui, mas foi bem pequenininho aqui. E tem uma parte que é parcialmente iluminada, que eu chamo de penumbra, é um eclipse parcial. O que é a penumbra? Por exemplo, ó, meu rosto, todo claro. Aqui tem uma luz, tá? Que eu coloquei aqui. Quando eu tapo aqui, ó, essa minha mão, ela deveria fazer uma sombra no meu rosto.
Só que existem outras fontes, tem uma outra fonte de luz aqui, tem uma outra fonte de luz aqui, tem uma no teto, que também estão iluminando o meu rosto. Então, ó, essa mão quer fazer uma sombra, mas isso aqui não está deixando o meu rosto escuro. Está deixando parcialmente escuro. Ou seja, é uma penumbra. Era para ser sombra, mas essa sombra está sendo iluminada também. E aí eu chamo isso de penumbra. E sombra é quando não tem iluminação nenhuma. Então, se eu fechar a mão assim, ó, e olhar dentro da minha mão, é toda escura. Se é toda escura, é porque é uma sombra que tem lá dentro. Ok? O eclipse solar, ele pode ser parcial, total, quando fica totalmente escuro, parcial ou de um lado ou do outro, em qualquer parte. Pode não ocorrer eclipse em determinada região da Terra, você não vai ver o eclipse. Em outras, você vai ver um eclipse parcial. E em um pedaço bem pequenininho, você vê o eclipse total. E pode haver o eclipse anular ou anelar, como um anel. O Sol fazendo um anel em torno da Lua. Quando que isso ocorre? A sombra, ela se projeta exatamente aqui, ó, em cima da Terra. E aí eu tenho um eclipse total. Pode ocorrer da Lua estar mais afastada, e aí essa sombra, ela se forma antes de tocar a Terra. Então, quando vai tocar a Terra, na verdade, forma aqui um outro cone. E se você estiver nessa região, o que você vai ver é esse eclipse anular ou eclipse anelar. Olha que lindo. Eclipse total, parcial e anular. Eu acho mais bonito o anular. Aqui, né, ó, quando que consigo ter eclipse, né, ó? Aqui eu posso ter um eclipse do Sol, tá vendo? A Lua, a Terra está inclinada, tá vendo? A órbita da Lua está inclinada em relação à Terra, mas quando ela passa aqui, ó, na frente do Sol, eu posso ter, entre o Sol e a Terra, eu posso ter, pode coincidir, isso não é uma obrigação, tá? Pode coincidir, e aí eu vou ter um eclipse solar. Se for uma lua cheia nesse período, quando a lua vier aqui por trás, a lua vai entrar na sombra da Terra e vai ter um eclipse lunar. Ou aqui, ó. Beleza? Ó, solar, lunar. Ó, uma foto do espaço mostrando uma região onde eu teria um eclipse solar total, né? Ó, totalmente escuro. Aqui ao redor tem um eclipse parcial. Nota que é mais claro, é uma penumbra. A Lua, a órbita dela é um pouquinho achatada, tá? E aí existe um ponto mais próximo da Lua em relação à Terra, que nós chamamos de apogeu, e um ponto mais afastado, troquei. Um ponto mais afastado, eu faço assim, ó, afastado, apogeu, próximo, perigeu, PP. Então, o ponto mais próximo da Lua em relação à Terra é chamado perigeu. E aí tem a superlua cheia. A superlua cheia ocorre quando for lua cheia e a Lua estiver passando exatamente pelo perigeu. Então, tem uma lua cheia bem grandona porque ela está mais próxima. E aí, se ela estiver refletindo, por exemplo, a luz de Marte, que é um planeta vermelho, ela fica mais avermelhada. Então, tem uma superlua vermelha. Tem a superlua azul, né? Quem assistiu os Smurfs, né? Entendeu? Não. Beleza? Muitas informações, né? Aqui eu tenho as marés. Já devem ter ouvido falar que nós temos várias marés durante o dia. As marés, elas ocorrem de mais ou menos 6 em 6 horas. Então, eu tenho 6 horas de maré enchendo e secando, né?
Então, 6 horas de maré cheia, até ela encher, e 6 horas de maré baixa. Mais ou menos, tá? Isso não coincide, não é preciso. Então, os horários das marés variam de semana para semana. Existem dias, períodos em que as marés estão, que eles chamam de maré morta, que ela nem enche demais nem seca demais, e tem períodos onde ela enche muito. Nesses períodos onde a maré enche demais, quem é o principal responsável pelas marés? A Lua. Onde a Lua estiver, eu tenho maré alta. Então, por exemplo, a Lua está aqui. Ela vai atrair fortemente a água da Terra para cá e para trás. A água da Terra faz assim, ó, em direção à Lua. Como a Terra está girando e a Lua está parada, em um dia, a Lua está parada. A Terra vai girar, mas essa massa de água vai ficar aqui, ó. Então, conforme a Terra for girando, eu vou experimentar uma maré cheia, depois maré baixa, depois eu volto para maré cheia, depois maré baixa, depois maré cheia. Em um dia, tá? Que eu estou considerando a Lua parada aqui. Mas o Sol, ele também faz uma maré. Só que a maré do Sol, ela é baixinha, ela é bem mais baixa do que a da Lua. Mas quando eu consigo alinhar Sol, Lua e Terra, que vai ocorrer na Lua nova ou na Lua cheia, eu vou somar a maré da Lua e a maré do Sol. Aí essa maré vai ficar bem mais alta. Aí é bom para ir pescar, né? Na Lua cheia. Por que na Lua cheia? Porque primeiro que está bem iluminado. Então os pescadores gostam de sair à noite. Está muito iluminado, está bem claro, para eles visualizarem. Bacana. E eu tenho as duas marés se somando, o que dá uma maré bem mais alta e vai ter muito mais peixe. Professor, mas na Lua nova também dá? Dá para eles irem pescar, só que está muito escuro, né? Porque não tem lua no céu, não tem nada, é tudo escuro. E para sair no mar com tudo escuro é muito perigoso. Mas também tem uma maré muito grande, também é bom para pescar. Aqui eu tenho, por que a maré é morta, né? Ó, na Lua crescente, na Lua minguante. Porque o Sol e a Lua estão em posições diferentes, ó. Então, é meio que se subtrai essas marés. Então, a maré nem enche demais, nem seca demais. 6 e 6 horas. 6 horas, maré cheia. 6 horas, maré baixa. 6 horas, maré cheia. 6 horas, maré baixa. Dúvidas? Alguma curiosidade em relação às marés? Acontece mais ou menos isso. Ó. Onde está a Lua, ela atrai a maré, tá? Para ela e para o lado contrário, que nós temos, por inércia, ela vai para frente e para trás. Mais ou menos isso daí, ó, quando está alinhada com o Sol, né? Soma-se essas marés. E quando não está alinhada com o Sol, as marés tem a maré do Sol e a maré da Lua. Embora a da Lua seja bem maior do que a do Sol, tá? Então, imagina aqui, ó. Você está aqui paradinho, a Lua está ali paradinha. Onde está a Lua tem uma maré cheia. Imagina que essa maré está parada. Qual o problema? Quando a gente vai para a praia, você vê a maré se movendo, porque você está parado em relação à Terra, você está se movendo junto com a Terra. Mas, na verdade, é a Terra que está girando, a maré está parada. Então, imagina aqui, a maré parada nessas laterais aqui, ó. A maré está parada nessas laterais. Você está aqui, ó, experimentando maré o quê? Maré baixa. Aí a Terra vai girar, ó. Pá, pá. Girou. Quanto tempo? Se para girar tudo é 24 horas, então em 6 horas, agora você vai estar em maré alta. Aí, ó, pá, mais 6 horas. Olha para onde você veio. Maré baixa. Mais 6 horas. Olha para onde você veio. Maré alta. Tudo bem? Então, quando você pode olhar antes de ir para a praia, como eu faço, ver qual é a maré. Pesquisa lá no Google, tábua de maré. Aí ele vai dizer se a maré está enchendo ou se a maré está secando. Se ele disser, por exemplo, próxima maré baixa, agora são 8h15, ele vai dizer lá, próxima maré baixa ocorrerá às 10 horas, às 22 horas. Então, se a próxima maré baixa vai ocorrer às 22 horas, ele fala pré-mar, tá? Pré-mar e baixa-mar e pré-mar. Se ele disser que a próxima maré baixa vai ocorrer às 22 horas, e são 20 horas, então a maré está secando.
pode ir para a praia que a maré está baixa. Se ele disser que a maré baixa ocorreu, por exemplo, às 17 horas, então ela está enchendo. Se você for para a praia agora, ela já vai estar consideravelmente cheia. Então não é interessante. Tá? Só para vocês entenderem aqui, ó, tem alguns locais no planeta onde a maré ela avança e ela recua demais nas marés, demais mesmo. Então, olha esse local, o rapaz tocando a trave, onde é que tá? Aqui tem uns recifes, ó. Olha onde é que tá a maré. Olha na maré cheia. O barco que estava parado já está aqui flutuando e o rapaz está com água pela cintura. Olha esse local, a maré vem bater aqui, ó. Olha só. Olha quanto que essa maré recua. Olha essa praia. Olha o quanto que essa maré recua, né? Então, tem alguns locais, por exemplo, quando você não conhece o local, não é aconselhável você ir subir nas pedras. Ah, vou subir naqueles recifes, a maré está baixa, eu vou subir. Se você não conhece, não vá, porque você não sabe se essa maré sobe demais. Às vezes está tudo muito baixinho, como aqui, por exemplo, ó. Aí o cara vai e fica aqui brincando, sobe nessa pedra, não sei o quê, e a maré ela sobe muito rápido. Subiu a maré, ferrou-se, né? Se você não sabe nadar, você vai passar por um mau bocado ali, né? Olha só. Tem uma estrada, tem uma paredinha aqui, né? Ó, até lá, ó, tudo isso aqui fica tomado por água. Olha o avanço do mar. Fantástico essas imagens. Certo, galera? Dúvidas? Perguntas? Curiosidades? Se não, vamos dar 5 minutinhos, tá? Aquele velho 5 minutinhos do xixi. A gente volta já. Agora, nós vamos falar sobre as estações do ano. Ok. Então, nós vamos falar sobre as estações do ano. Vocês sabem que nós temos 4 estações. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Então, estão aqui primavera, verão, outono e inverno, né? Para o hemisfério sul, que é onde nós estamos, esses são os dias em que se iniciam cada uma dessas estações. Pode variar para um dia mais ou menos. Então, eu tenho, por exemplo, primavera. O primeiro dia da primavera é chamado equinócio de primavera, que é dia 21 de setembro. Aí, setembro, outubro, novembro, dezembro. No dia 21 de dezembro, começa o verão. Primeiro dia de verão é chamado de solstício de verão. O horário de verão que nosso país tem, esse ano não teve, acho que esse ano passado não teve, não lembro. Ele começa, acho que em novembro. Então, na verdade, o horário de verão, ele começa na primavera e vai até o verão, né? Mas ele não começa no verão. Aí, verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 21 de março, nós temos o primeiro dia de outono, chamado equinócio de outono. Os equinócios, eles são os primeiros dias da primavera e do outono. E os solstícios são os primeiros dias do verão e do inverno, que começa em 21 de junho. Agora nós estamos no dia 10 de fevereiro, então nós estamos ainda no verão, estamos passando para o outono. Aqui no Rio Grande do Norte não tem muito disso, né? É calor, quentura, mormaço, chuva, mormaço depois da chuva, antes da chuva, mormaço, quentura e chuva e quente o resto do ano todo.
Mas para regiões mais ao sul ou mais ao norte, as estações são mais definidas. Para a galera que fica aqui, ó, próximo à linha do Equador, não varia muita coisa não, tá? Tem basicamente a mesma coisa durante todo o ano. O Sol não muda muito sua inclinação. Ó, solstício de junho, para a gente aqui, é inverno. A face de cima da Terra, o hemisfério norte, está virado para o Sol. Eles estão recebendo mais luz do que a gente. Então, a gente é inverno aqui embaixo e verão lá em cima. Sempre são estações opostas, tá? Solstício de dezembro é o hemisfério sul que está virado para o Sol. Então, aqui embaixo, ó, é verão e lá em cima tem pouca luz, inverno. Equinócio de outono, ó, lá em cima e aqui embaixo é praticamente a mesma quantidade de luz. Só que aqui embaixo vai ser outono, lá em cima vai ser primavera. E em setembro, aqui embaixo é primavera e lá em cima é outono. Beleza, galera? Dá para vocês entenderem isso ou não? Dependendo da quantidade de luz que nós estamos recebendo. Então, quem é que determina as estações do ano? A inclinação da Terra na sua rotação, na sua translação em torno do Sol. Então, se a parte de baixo está mais inclinada, verão. Se está ao contrário, inverno aqui para nós. Está aqui, ó, primavera e outono. Tranquilo? Certo, tranquilo e favorável. É. Então, aqui eu já expliquei para vocês, tá? Ó, no inverno, o Sol passa mais baixo. No verão, o Sol passa mais alto. Aqui são as características das estações. Nós não temos, embora, por exemplo, o flamboyant, ele perde suas folhas, tá? No inverno, ele tem algumas plantas, algumas árvores, elas perdem a folhagem, mas aqui para a gente é pouco, né? Em algumas outras regiões é mais característico isso. A primavera, né? As flores brotando, a coisa mais linda aqui, não tem isso não. Então, a Terra tem mais ou menos 23 graus de inclinação, já falei isso para vocês. Tudo isso aqui eu já falei, tá? Eu estou passando para não ficar repetitivo. Então, agora a gente entra no conteúdo propriamente dito de gravitação, tá? Só que, assim, muita coisa do que eu já falei para vocês, eu coloquei nesses slides, mas eu vou passar porque eu já falei com mais calma, já expliquei, já detalhei para vocês, tá bom? Tem muita equação, mas não se preocupem com as equações, tá? Se preocupem com os conceitos. Então, isso aqui eu já expliquei, já trabalhei isso com vocês, a questão dos modelos geocêntrico e heliocêntrico, aquela batalha, aquela disputa, o modelo de Aristóteles, dos 4 elementos, já expliquei isso para vocês também, né? O modelo de Ptolomeu, não mostrei, não, isso aqui eu não mostrei para vocês. O modelo de Ptolomeu, né, ele acreditava no modelo geocêntrico, a Terra no centro, sempre só ia até Saturno, tá? Também tinha a questão dos elementos, né, do Aristóteles. Olha aqui esse modelo planetário de Ptolomeu. Olha o que é que eles já observavam naquela época, galera. Olha aqui o que eles já observavam. Olha. O que é isso aqui, ó, nessas bordas? São as constelações, são os signos. Em uma das aulas que eu mandei para vocês lá no sala de aula, tem uma aula que eu dei sobre os Cavaleiros Zodíacos e eu explico sobre os signos, tá? Então aqui, ó, eles já viam isso é muito massa, galera, porque eles já viam esses formatos desde sempre. Civilizações diferentes viam essas constelações. Isso é muito legal, né? E aqui estão os planetas, ó.
e a Terra lá no centro, né? Ele acreditava nisso. O modelo de Copérnico heliocêntrico, que ele faleceu quando lançaram quando ele conseguiu lançar o livro. Sim, Kepler, no final da vida dele, Kepler, que trabalhou com Tycho Brahe, que eu contei a história a vocês, no final da vida dele, ele foi trabalhar fazendo mapa astral para as pessoas. Por quê? Porque dava dinheiro, né? Os ricos queriam saber qual era o signo dele, e os mapas astral, né? Tem aquela galera que acompanhando essas coisas, e ele foi ganhar dinheiro com isso. Independente dele acreditar ou não, ele queria ganhar dinheiro. Então, se os outros acreditassem, estava de boa. Então, os modelos eu já falei para vocês, tá? Não vou repetir. Tem aqui as duas teorias. Vocês podem ler depois os slides. Tycho Brahe do nariz de metal. Já expliquei, contei a história bem direitinho para vocês. Tá aqui o castelo dele. Aqui o modelo dele, que eu fiquei de mostrar. Tycho Brahe, ele era geocêntrico, mas não por convicção, era mais por crença na Igreja Católica. Porque ele sabia que esse modelo estava errado. Veja só, o modelo de Ptolomeu dizia que a Terra estava no centro, que o Sol girava em torno da Terra e os outros planetas também giravam em torno da Terra. Beleza? Só que não tinha um movimento de rotação, eles rodavam e rodavam em torno da Terra. O modelo de Copérnico dizia que o Sol estava no centro, a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. Tá, o mais próximo do correto. Olha o modelo de Tycho como era complicado. E ele sabia que aquilo estava errado. Ele dizia assim: o Sol, a Terra está no centro, parada. O Sol, ele gira em torno da Terra. E todos os outros planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, giram em torno do Sol. E todo mundo junto gira em torno da Terra. Olha que loucura. Ele estava tentando, de qualquer forma, encaixar os conceitos que a Igreja Católica aceitava como verdade, mesmo sabendo que estava errado. Esse negócio está ridiculamente errado. Mas eu não consigo ir contra a Igreja Católica. Então, olha só, ele nem chegou a publicar isso, porque ele sabia que estava errado. Então, ele dizia assim, ó, a Terra está no centro, o Sol está girando em torno da Terra e todo mundo está girando em torno do Sol. Olha que loucura, velho, que ele estava propondo. Ele sabia que estava errado. Né? Ele sabia que isso estava errado. Aí, esse bonitão, pegou o lugar de Kepler. E ele era um bom matemático. Então, aliou a matemática dele com a observação de Kepler. Ele sabia que as observações de Kepler eram perfeitas e, portanto, não tinha como dar erro. Né? Eu já expliquei isso a vocês. Aqui está a ordem dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aquela minha véia, traga minha janta, né? Sopa, uva, nozes, cadê o meu pão? Que deixou de ser planeta. Eu já expliquei também. Agora ele é chamado planeta anão. E aí, chegamos nas 3 leis de Kepler, né? Que foram as leis que ele organizou, que ele criou de acordo com o estudo de Tycho Brahe. A primeira lei, isso aqui eu já falei para vocês, tá? A primeira lei, aqui é engraçado, deixa eu ir para a segunda logo para explicar uma coisa a vocês. Kepler, na verdade, Tycho Brahe, ele tinha observado que um planeta
Isso eles achavam inicialmente que as órbitas elas eram circulares, tá? Perfeitamente, tinha que isso é um círculo e que o Sol estava no meio. Então, se era um círculo perfeito e o Sol estava no meio, os planetas eles tinham que girar sempre com a mesma velocidade. Então, eles iam demorar sempre o mesmo intervalo de tempo para passar em todos os pontos. Só que Tiquinho observou? Tiquinho observou que tinha um determinado período do ano quando um planeta estava em lados opostos do Sol. Tinha um determinado período do ano que esse planeta girava bem devagarinho. E tinha um período do ano que esse planeta ia mais rápido. Então, se tinha um período do ano que ele ia mais rápido, e isso durava o mesmo intervalo de tempo, tá? Por exemplo, aqui durava 2 meses para ele andar. E aqui ele também demorava 2 meses. Só que aqui ele andava muito mais do que ele andava aqui. Mas como assim? Como é que em 2 meses aqui ele vai andar bem muito e aqui ele vai andar bem pouquinho? Se é uma circunferência, tá errado isso. Então ele pensou, se aqui é bem grandão, ele anda no mesmo intervalo de tempo disso aqui, é porque essa órbita ela não pode ser circular. E ele até disse, como é que os meus amigos que vieram antes de mim não pensaram que essa órbita não pudesse ser circular? Que era um problema grande. Na verdade, pensaram. Como eu disse, eles não queriam aceitar, porque eles acreditavam que tudo tinha que ser perfeito. Então, de acordo, ele primeiro viu a segunda lei e pensou, então, a órbita tem que ser elíptica, tem que ser achatada, mas isso é tão óbvio que não pode ser a segunda lei, tem que ser a primeira. Então, a primeira lei diz, as órbitas são elípticas, ou seja, achatadas. E o Sol, ele não está no meio, ele está um pouquinho para o lado, mas é só um pouquinho, não é exagerado como essa figura. Eu faço exagerado para a galera compreender. Então, existe um ponto mais próximo do Sol e existe um ponto que está mais afastado. O ponto mais próximo é chamado de periélio, o ponto mais afastado é chamado de afélio. Quando a Terra está chegando próximo ao periélio, sua velocidade aumenta. Quando ele está se afastando, indo para o afélio, sua velocidade diminui. Isso justifica a segunda lei dele andar muito aqui e pouco aqui, no mesmo intervalo de tempo. Essa distância é muito pequena, como eu falei, tá certo? Não é tão exagerado assim, ó, não é. É muito pequeno, é muito próximo. Essa diferença, esse achatamento é chamado de excentricidade. Na verdade, um círculo, ele é uma elipse de excentricidade zero. Uma elipse é como se eu pegasse 2 círculos e fundisse. Então, ele tem 2 focos. Quanto mais eu aproximo esses 2 focos para virarem um só, eu estou aproximando essa excentricidade de zero. E aí, quando eu tenho uma excentricidade de zero, essa elipse vira uma circunferência. Então, o que é um círculo? É uma elipse de excentricidade zero. E nessa elipse, ó, dos planetas, o que a órbita é mais achatada é Plutão. Essa excentricidade vai até 1. A excentricidade de Plutão é 0,25 quase. Então, ele é bem achatado. Mercúrio também é bem achatado, né? Já Vênus é quase que uma circunferência. A Terra também não é tão achatada, entendem? Então, a circunferência, o achatamento depende da excentricidade. Olha só. Mercúrio, aqui é o centro. Ó como eles estão próximos do centro, na Terra. Ó Netuno, como está quase no centro.
Plutão já está bem afastado, né? A posição onde fica o Sol aqui, ó. Essa é a posição onde fica o Sol, tá? E esse aqui é o centro. Excentricidade 0, essa elipse vira uma circunferência. Excentricidade 1, aí, meu amigo, o foco vai lá para a caixa bosó, né? Fica bem lá na extremidade, certo? A segunda lei, eu já disse a vocês, né? Ele percebeu que quando o planeta passava pelo ponto mais próximo, que é chamado de periélio, P de próximo e periélio, ele dava uma acelerada, ele aumenta a sua velocidade. E quando ele passa pelo afélio, ele diminui sua velocidade. Então, a órbita é elíptica e no mesmo intervalo de tempo, olha só, o que é que diz a segunda lei? No mesmo intervalo de tempo, esse planeta, se eu traçasse uma linha imaginária do planeta até o Sol, em 2 meses, no periélio aqui, ó, esse planeta ia andar essa área A1. Em 2 meses, quando ele chegar no afélio, ele vai percorrer a mesma área. Só como está mais afastada, essa área ficou com a distância menor de uma ponta a outra, né? Nas extremidades aqui. Mas essa área, se essas áreas forem iguais, os tempos necessários para percorrer essas áreas também são iguais, embora essa distância seja muito maior do que essa. Por quê? Porque esta velocidade no periélio é muito maior do que a velocidade no afélio. Essa é a segunda lei de Kepler. Aí olha aqui, ó. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, se esses tempos são iguais, então o que é que eu posso afirmar sobre essas áreas? Que elas também são iguais, segundo a lei de Kepler. Tudo bem, meninos, meninas e menino? Tudo, professor. Olha aqui. Ponto próximo, periélio. Ponto afastado, afélio. Quando o planeta está indo para o periélio, a velocidade dele está aumentando. Então, ele está acelerando, aumentando a velocidade. Quando ele vai para o afélio, a velocidade está diminuindo e ele está freando. Freando, ok? 1. Se essas áreas pintadas de cinza são iguais, os tempos necessários para percorrer cada um desses trechos também são iguais, segundo a lei de Kepler. A velocidade V1 é menor do que a velocidade V2. Errado. V1 é maior. Periélio. Fechado. No trecho GH, ele está aumentando a velocidade, ele está indo para o periélio. A aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Se a velocidade é para frente, ele está acelerando. Então, a aceleração é para frente também. Certo? No trecho CD, a aceleração tem sentido contrário à sua velocidade. Ele está indo para a direita, mas ele está freando, porque ele está diminuindo a sua velocidade. Então, são sentidos contrários. As velocidades V1, V2 e V3 seguem a relação. V1 é maior do que V2, que é maior do que V3. Correto. Tudo bem? A terceira lei de Kepler, ela é uma equação. O que eles perceberam? Ele percebeu o seguinte.
Se eu pegar a distância de um planeta até o Sol, vou soltar um pouquinho mais para o canto aqui, exagerado. Se eu pegar essa distância média aqui, ó, chamada de R, e o tempo necessário para esse planeta dar uma volta completa em torno do Sol, que é chamado de período, se eu fizer essa conta aqui, ó, isso vai me dar um certo valor qualquer. O que tem de mais nisso, professor? O bacana disso é que se você fizer essa conta, o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol, dividido pela distância do Sol até a Terra, vai dar um certo valor. Se você fizer a mesma conta para Júpiter, vai dar o mesmo valor. Para Saturno, para Plutão, para Mercúrio, para Marte. Ele percebeu que todos os planetas, fazendo essa conta, o resultado dava o mesmo. Todos davam o mesmo resultado. Então, ele disse que existia um padrão, existia ali uma constante. O universo, ele funciona de acordo com essa regrinha. Se você pegar a distância dos planetas até o meio de suas órbitas e o tempo que eles demoram para girar em torno da sua estrela, vai dar o mesmo valor sempre. Isso é muito massa, galera. Isso é muito, muito fantástico. Então, ó, se eu pegar o tempo que a Terra demora para girar em torno... Se eu pegar o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol, dividido pela distância da Terra até o meio da órbita, vai dar esse valor aqui. Se eu fizer a mesma coisa para Mercúrio, adivinha? Vai dar o mesmo valor. Se eu fizer a mesma conta para Netuno, vai dar o mesmo valor. Isso é fantástico, fantástico. A inclinação do eixo de rotação, sim, os planetas, eles apresentam inclinações diferentes, né? Eu já disse a vocês que a inclinação da Terra é mais ou menos 23, mas esses planetas, eles apresentam inclinações diferentes. Olha que massa. Olha que massa. Cada planeta tem uma loucura diferente, né? Ele tem inclinações diferentes. Muito legal isso. Então, as leis de Kepler são válidas para qualquer planeta, mesmo fora do sistema solar. Qualquer planeta obedece às leis de Kepler. Fantástico isso. A lei das órbitas, a questão da órbita ser elíptica, ela não exclui a possibilidade da órbita ser circular. Então, as leis de Kepler também são válidas, por exemplo, para um satélite girando em torno da Terra em uma órbita circular. Não tem problema nenhum. É muito legal isso, galera. Isso eu já falei. E a Lua, eu já falei. O ponto próximo da Terra é periélio. Da Lua é perigeu. Da Lua e Terra, né? Da Terra e Sol, o ponto mais afastado, apogeu. Terra e Lua, desculpa. Afélio. Terra e Lua, apogeu. Aí entra a posterior a essa galera, veio Newton, né? Newton, ele nasceu no ano em que Galileu morreu, Newton nasceu. E aí Newton, ele diz o seguinte: todo corpo que possua massa sofre uma atração de natureza gravitacional. Ele disse isso. Então, nós nos atraímos gravitacionalmente. Eu estou sendo atraído por essa casa, por exemplo, onde eu estou. Uma força de atração. Só que essa força é tão pequena que eu não consigo sair do meu canto para ir de encontro a ela. Já que, por exemplo, existe atrito entre os meus pés. Mas existe essa força. E essa força é chamada força gravitacional. Só um minuto. E ela é dada de acordo com esta equação. Ou seja, a força de atração gravitacional depende da massa dos corpos.
Quanto maior a massa, com mais força eles se atraem. Então, para corpos de massas pequenas como a nossa, não dá para perceber essa atração gravitacional. Mas quando você vai para planetas, para estrelas, aí eu tenho uma atração bem considerável, tá? Então, de acordo com essa lei, quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior é a força com que ele é atraído, consequentemente, maior a velocidade com que esse planeta gira e maior a velocidade que ele tem que ter para fugir do campo gravitacional do Sol. E quanto mais denso for um planeta, mais lento ele gira. Então, planetas menos densos, ou seja, mais leves, eles giram mais facilmente. Leves, tá? Que a densidade, galera, está relacionado com o volume ocupado pela massa. Por exemplo, se você solta uma madeira no mar, ela flutua. Um pedaço de madeira, mas um pedaço de ferro ele afunda. Porque o ferro ele é mais denso, as partículas estão mais próximas, ele ocupa um volume pequeno. Já a madeira, as partículas estão mais afastadas, ocupa um volume grande, menos denso, tende a flutuar. Aqui é só mostrando, tá, a lei de atração gravitacional. Vou adiantar. A gravidade com que a Terra nos atrai depende da distância, tá certo? De acordo com esta equação. Então, quem está mais próximo da Terra sofre uma atração gravitacional. A gravidade é muito maior do que quem está mais afastado. Porém, quem está no espaço, o jornal vive falando gravidade zero. Quem está no espaço, galera, não é gravidade zero. Existe gravidade, sim. Só que ela é menor do que aqui, mas existe. E ainda assim, ela é muito grande. Ela é 8 e pouco na estação espacial. É uma gravidade grande. Só que o fato deles ficarem flutuando não tem nada a ver com a gravidade. É o que nós chamamos de imponderabilidade, que eu vou falar já já. Ó, se eu estiver aqui, ó, na superfície terrestre, é mais ou menos 10. Quanto mais eu subo, olha só, a 13 mil quilômetros de altura. A estação espacial está a 400 e poucos quilômetros de altura. Então, nem chega nem perto disso, né? Isso aqui é uma distância absurdamente grande. 20 mil quilômetros da superfície da Terra, né? Você ainda sentiria a Lua, ela sente a gravidade da Terra. Ela está longe pra caramba, mas ela sente. Se ela não sentisse, ela ia embora. Então, ela é atraída pela Terra. A televisão vai e diz que no espaço a gravidade é zero. Está errado, está muito errado isso. Aqui eu tenho a gravidade em alguns planetas, ó, no Sol, na Lua. A Lua, a gravidade é bem pequenininha, então os astronautas eles ficam flutuando na Lua, tá? Já outros planetas, a gravidade é absurdamente grande. O homem quer ir para Marte, a gravidade em Marte é mais ou menos 4 metros por segundo ao quadrado. É menos da metade daqui. Então, em Marte, a galera iria ficar não flutuando tanto quanto na Lua, mas flutuaria também um pouquinho, tá? Porque a gravidade lá é bem pequena. Aqui tem uma teoria de Garfield, né? O John diz, você está muito gordo, Garfield. Estou ouvindo. Você precisa perder peso. Tudo bem. Para onde você vai? Para um planeta cuja gravidade seja menor. O peso, eu já falei para vocês, em lei de Newton, ele é uma força. E ele depende da massa e da gravidade. Para perder peso, você pode perder massa ou perder, na verdade, diminuir a gravidade. O Garfield, ele é um comilão, então ele não vai querer emagrecer. É mais fácil ele ir para um local onde a gravidade seja menor. Esperto, né? As marés nós já falamos. Aqui, vou falar disso só para poder explicar uma coisinha.
O que é a velocidade de escape? Você sabe que se você atirar com uma arma para cima, a bala volta. Mas se eu atirasse com uma arma, se fosse possível atirar com uma arma para cima na Lua, essa bala voltaria? Talvez não. O que diz se ela volta ou não? É o que nós chamamos de velocidade de escape. Para que uma bala não volte mais para a Terra, que vá-se embora, ela tem que ter uma velocidade de, no mínimo, 11.000 quilômetros por segundo. É uma velocidade absurdamente alta. Então, com uma arma, nunca vai chegar perto disso. Se eu atirar com uma arma, se eu atirar com alguma coisa, até uma nave, se eu disparar com essa velocidade, ela vai embora. É por isso que os foguetes têm tanto combustível, é tanto fogo saindo, porque tem que ser um absurdo de combustível para vocês conseguir atingir uma velocidade próxima a essa. Porque se for menos do que 8 km por segundo, ele cai de novo na Terra. E aí o foguete, para entrar em órbita, ele tem que ter uma velocidade entre 8 e entre 11 km por segundo. Essa velocidade nós chamamos de velocidade de escape, velocidade mínima para que um corpo consiga fugir da Terra. Quanto maior for a gravidade do planeta, mais difícil é para o planeta conseguir, para o corpo conseguir fugir. Então, por exemplo, um buraco negro, um Sol, o nosso Sol é bem grande. Mas se eu tiver um Sol 20 vezes maior do que o nosso Sol ele vai explodir. Tá? Se eu tiver um Sol no mínimo 20 vezes maior do que o nosso, quando acabar o combustível dele, ele vai se contrair. O campo gravitacional dele vai comprimir ele até ele virar uma bolinha bem pequenininha, de cerca de 500 quilômetros de diâmetro. É muito pequenininho. É como se essa estrela 20 vezes maior do que o Sol coubesse dentro do mapa do Rio Grande do Norte. Bem pequenininho. E ela não tem mais energia, porque ela já gastou toda a sua energia. Então ela fica totalmente escura, sem emitir luz. E aí, como não dá para ver um corpo totalmente escuro no espaço, um corpo que não emita luz, e as coisas passavam próximas a esses corpos e eram sugadas, e aí os cientistas começaram a chamar isso de buraco negro, porque não sabiam o que tinham lá no meio. Na verdade, é uma estrela que morreu e virou aquela massa bem pequenininha. Só que o campo gravitacional dela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela suga tudo que está próximo dela. E aí o raio dela é bem pequenininho e a massa é gigantesca. Isso resulta em uma velocidade de escape tão grande, que chega a ser maior do que a velocidade da luz. Então, mesmo que você pousasse com uma nave em uma estrela que morreu, em um buraco negro, e essa nave conseguisse voar na velocidade da luz, você não conseguiria sair lá de dentro, porque a velocidade necessária para você fugir de lá é maior do que a velocidade da luz. E não existe nada que tenha velocidade superior à velocidade da luz. Olha que fantástico. E aí é um buraco negro, né? Deu-se o nome de buraco negro. Aquela sensação que eu disse dos astronautas ficarem flutuando, né, é chamada de imponderabilidade. Por quê? Porque eles estão em queda livre. Se você pegar um avião que tem um voo chamado voo de gravidade, já começa errado o nome, voo de gravidade zero. Ele vai bem alto, quando chega lá dentro, ele despenca. E quando ele despenca, as pessoas começam a flutuar lá dentro. Assim como os astronautas. Ou seja, ele prova que não é a ausência de gravidade que faz os astronautas flutuarem. É só porque eles estão sendo constantemente atraídos para a Terra e caindo em direção à Terra, caindo e mudando de sentido, caindo e mudando de sentido. Ou seja, orbitando ao redor da Terra, né? E aí é chamado de imponderabilidade, é a sensação de ausência de peso. Fantástico. Ok, galera? E para finalizar, essa imagem, que inicialmente a galera tinha uma limitação de que o universo acabava nas estrelas, o firmamento, que era o cinturão de estrelas fixas, as constelações acabavam ali,
E aí essa pintura mostra, né, esse cientista rasgando e conseguindo visualizar que existe muito mais coisa por trás desse cinturão de estrelas, que não se limita só àquilo. Eu acho fantástica essa pintura. Ok, galerinha? Hoje falamos e finalizamos a parte de gravitação. Falei das marés, falei da Terra, falei da Lua, falei das estações. Leiam lá os slides dos meses, tá? Vejam o vídeo que eu postei lá dos cavaleiros, quem gosta de signos, para vocês entenderem de onde surgiram os signos, tá bom? Tá certo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não. Professor. Desculpem pela aula mais prolongada, mas eu espero que ela tenha sido agradável para vocês. Que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho de tudo que eu falei aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Beleza? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até a próxima semana.